Ele que é professor na disciplina de infectologia na PUC em Campinas. Dr. André Bueno, infectologista do Hospital da PUC em Campinas. É um prazer muito grande tê-lo com a gente, embora a circunstância. E o nosso grande agradecimento aí pela sua gentileza em dedicar alguns minutos a uma região inteira aqui. O senhor está na TV aberta, que é a TVM, e ao mesmo tempo no rádio, em 90,9, tem uma região inteira te assistindo. E eu agradeço muito sua gentileza em nos atender, doutor André. Bom dia. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Doutor, estamos em tempos de grandes descobertas também de evolução do vírus, mas também de grandes descobertas no âmbito hospitalar e também dos próprios pesquisadores mundiais e tudo. E é bom a gente ir sabendo o que está acontecendo. Aqui há um grande temor, doutor. Eu começo por essa pergunta, que é a mais preocupante para o momento, para depois a gente saber o que vocês estão aprendendo no dia a dia dessa pandemia. Mas há uma questão aqui duvidosa aqui para muitos na região inteira, por achar que esse número agora acentuado de casos, pelo menos na nossa região, é muito grande e a cada dia aumenta. Muitos supõem que já seja a variante do Amazonas que esteja presente entre nós, sem que a gente saiba. Eu pergunto ao senhor, faz algum sentido essa suspeição, doutor? Faz sentido, porque a gente já tem a identificação dessa variante que emergiu inicialmente em Manaus, já tem o achado dela em outros locais do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Só que assim, a gente não consegue procurar muito, né? Porque o teste que vai nos dizer se é a variante amazônica ou se é outra cepa do vírus, é um teste mais específico do que o PCR, né? É um teste mais, não é tão disponível quanto o PCR, né? Que a gente usa para fazer diagnóstico. Então, se a gente procurasse mais, né? A gente com certeza acharia mais, né? Mas, assim, nesse contexto, né, que a gente testa pouco, a gente já conseguiu encontrar essa cepa no estado de São Paulo. Então, é bem provável que ela já esteja circulando em diversos locais, né? Agora, assim, o que aconteceu em Manaus foi, assim, uma substituição mesmo, né? Essa cepa, ela se disseminou de forma tão rápida que ela praticamente ocupou todo lugar, né? A grande maioria dos casos era decorrência dessa cepa. Agora, no estado de São Paulo, pelo menos por enquanto, não parece ser esse o cenário, né? A gente deve ter essa cepa circulando, só que ela ainda não deve ser a cepa predominante, né? Doutor, os sintomas são os mesmos dessa variante com o coronavírus passado? A princípio o quadro clínico é o mesmo, né? A gente ainda não tem dados tão consistentes, né, para falar acerca da gravidade da doença, né, que em algumas situações pode ser uma gravidade maior, uma gravidade menor, mas para essa cepa a gente ainda não tem esses dados, né? Mas aparentemente a doença é a mesma. Nós temos aqui algumas perguntas vindas da população, doutor, e eu vou fazê-las para o senhor. Um dos sintomas apontados por especialistas como característico do novo coronavírus é a dificuldade respiratória. Como identificar esse sintoma, doutor? Na verdade, esse é um sintoma que ele costuma ser um pouco mais tardio na evolução da doença, né? Então, é mais difícil que as pessoas comecem o quadro clínico com esses sintomas, né? O mais comum é começar com dor no corpo, dor de cabeça, secreção no nariz, né? Pode eventualmente ter febre, né, já no começo, perda de olfato, paladar. E aí a falta de ar mesmo, né, ela costuma aparecer ao final da primeira semana de doença, né? E aí a sensação é essa mesmo, né? A pessoa começa a ter dificuldade para respirar, dificuldade de fazer atividades normais do dia a dia, né? Caminhar um pouquinho já cansa, né? Enfim, isso em níveis que podem ser progressivos, né? Mas, como eu falei, isso costuma acontecer um pouquinho depois ali que o quadro já foi iniciado. Além da dificuldade respiratória, quais os sintomas que devem ser encarados como sinal de alerta para a população? Então, assim, como eu falei, no início são esses outros sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo, secreção no nariz, pode ter um pouco de tosse.
Mas na grande maioria das vezes as pessoas vão ficar nesse nível de sintomas, né, sem ter um quadro grave. Agora, o que tem que ficar atento? Principalmente nesse período aí, ao final da primeira semana. Então, quando tiver com 5, 6, 7, 8 dias do início dos sintomas, tem que ficar muito atento em relação à curva térmica, né? Ou seja, a presença de febre, né? Começar a ficar atento em relação a esses sintomas de falta de ar, então dificuldade para respirar, começar a ter uma tosse mais intensa, né? Para as pessoas que tiverem acesso, né, a um saturímetro, né, aquele aparelho que mede a saturação no dedo, é um momento também para fazer essa monitorização, né, atenta do saturímetro, verificar a saturação algumas vezes por dia, que é justamente nesse período em que a doença pode levar a um quadro mais grave. No início da pandemia, o que se percebia, doutor, é que, infelizmente, os óbitos eram pessoas mais idosas. E aqui na nossa região, por exemplo, chegou a falecer pessoas com 27 anos, 26 anos. Existe uma diferença? Por que está acontecendo isso agora, doutor? Na verdade, ainda assim, sempre os óbitos, a maioria dos óbitos vão estar concentrados nas faixas etárias acima de 60 anos. Isso persiste, né? E a gente sempre teve, né, um caso ou outro, né, de pessoas mais jovens que acabam precisando de internação e às vezes acabam falecendo, né? Agora, o que pode ser que aconteça, né, ao longo da pandemia é que, assim, muitas pessoas idosas, elas se cuidam muito mais do que pessoas mais jovens, né? Então, pode ser que a gente passe a observar com uma frequência um pouco maior pessoas não tão idosas precisando de internação, né? Mas, sem dúvida alguma, independente de local, de qualquer cenário, sempre os idosos vão ser os mais acometidos pela doença mesmo. A pessoa, quando ela foi infectada, doutor, já de início, ela começa a transmitir o vírus ou existe um período? Olha, foi infectado hoje, só vai começar a transmitir o vírus depois de alguns dias, ou já é de imediato? Não, na verdade a pessoa começa a transmitir antes de iniciar os sintomas, né? Então a gente estima aí que em torno de 48 horas antes de iniciar os sintomas, ou seja, com a pessoa ainda assintomática, ela já começa a transmitir. Então essa é uma das grandes dificuldades aí de controle dessa doença, porque a pessoa mesmo sem ter nenhum sintoma já começa a transmitir. Daí é a importância da gente respeitar com o máximo rigor essas medidas de precaução, né? Utilização de máscaras por todo mundo, não só por quem tem sintoma, o distanciamento físico, todas essas questões que a gente vem comentando. E a pessoa, ela continua transmitindo, né, quando é um quadro mais leve, por até 10 dias depois do início dos sintomas. Então, o período de transmissibilidade nos quadros leves iria de 48 horas antes do início dos sintomas até 10 dias depois do início dos sintomas. É possível que uma pessoa seja infectada mais de uma vez pelo Covid-19, doutor? É possível, sim. A gente já teve já tinha essa documentação já desde o ano passado de identificação de reinfecção de fato, que é quando você consegue sequenciar o vírus inicial, depois a pessoa tem reinfecção, você consegue sequenciar de novo, identifica que é um vírus diferente, né? Então a gente já teve essa documentação. Provavelmente é uma situação não muito frequente, né? Mas ela pode acontecer. Então, por isso que a gente recomenda, né, que mesmo quem teve já o diagnóstico da Covid-19 não deve, de maneira alguma, né, descuidar das medidas de prevenção. E ainda mais agora que a gente tem essa emergência de novas variantes, já foi documentado também que é muito mais fácil, né, a pessoa se infectar, a pessoa que se infecta por uma variante nova, mesmo que ela já tenha tido a infecção por Covid, ela pode se infectar por essa variante mais fácil. Então, isso é plenamente possível. O povo, doutor, a essa altura, acha que já sabe tudo. Porém, aos poucos nós percebemos a doença chegando mais perto da gente. E aí caiu o contato. Eu ia chegar na seguinte situação. Tem coisas que para nós já parecem óbvias, já sabemos tudo. Mas não é verdade. As perguntas mais simples que estamos fazendo
esclarecem dúvidas de muita gente que não sabe ainda detalhes. Por exemplo, uma pessoa na família que pegue, que dá positivo. Aí, ainda que ele se isole num quarto lá por 15 dias, não sei o quê, mas tem outras pessoas na família. As outras pessoas não têm sintomas, não têm nada. Aí o que a família pensa? Então não precisa testar os outros, não, porque os outros tá tudo bem. Mas ali naquela família pode ter um assintomático, uma criança. E ele tá bem. Essa criança, essa pessoa assintomática. No entanto, ela pode estar com o vírus também. E como ela, que está bem, continua saindo, indo para cá e para lá, por razões das mais diferentes, ele está passando para frente, acreditando que está imune. Então, quando... Tem de novo? Doutor, uma pergunta elementar aqui que tem sido muito comum e pouca gente sabe. Eu estava aqui exemplificando uma situação muito comum, que numa família de sei lá quantas pessoas, 4, 5, 3, não importa, uma pessoa foi positivada para a Covid. Aí o que a família faz? Isola num quarto lá, assim, por 15 dias a pessoa, tal, isola, corta o contato com os demais familiares, tal, achando que isto basta. E os demais, como não apresentaram sintomas, nem testaram nem nada, porque não aconteceu nada, eles não pegaram. E se entre estes existe um assintomático ali? Nesse caso, o certo é testar todo mundo depois? Esse é um ponto essencial, né, que o senhor colocou. Porque sempre quando a gente tem um caso, né, uma pessoa que mora com várias outras, né, e fica doente, é plenamente possível que ou todos ou algumas dessas pessoas que moram juntos já estejam infectadas, né? Então não basta só aquela pessoa que está confirmada, está doente, ficar isolada. Todos esses contactantes domiciliares, eles têm que ficar isolados também. A gente fala que é uma quarentena, né? Porque essas pessoas não podem ficar saindo na rua, não podem ficar tendo contato com outras pessoas, porque elas podem já estar infectadas sem saber, né? E aí as duas coisas a serem feitas são essas, né? Essas pessoas têm que ficar isoladas e também devem ser testadas, né? Testar todos esses contactantes para já detectar alguém ali positivo e também fazer um isolamento mais rigoroso, né? Mas esse é um ponto essencial mesmo. Se a gente não tivesse cuidado com os contactantes dos casos, dificilmente a gente consegue controlar a doença. Temos o risco, doutor, de a evolução dessas variantes ser também tão rápida, de modo que a hora que a gente vacinar todos contra uma, a outra já está livre para continuar a bagunça, continuar essa pandemia? Então essa é uma questão que ainda não tem resposta, né? Pelas informações que a gente tem até o momento, a maioria das vacinas, inclusive a Coronavac, que é a que a gente está utilizando em maior escala no Brasil, ela aparentemente funciona contra essas 3 variantes que estão aparecendo agora aí. Pelo menos contra as variantes do Reino Unido e variante sul-africana, o estado de São Paulo já divulgou dados, né, colocando que ela funciona. Restam ainda fazer os estudos com a variante de Manaus, né? Mas, enfim, aparentemente ela funciona. Agora, a gente fica sob risco, de fato, se a transmissão continuar descontrolada, de aparecerem novas variantes e que aí possam, de fato, ter uma dificuldade maior em relação à vacinação, né? Então, esse é um receio mesmo, né? A gente não dá para apostar todas as fichas na vacina e descuidar das outras medidas. A gente tem que fazer tudo junto, né? Tem que continuar com as medidas para evitar a dispersão do vírus, utilizar máscara, evitar aglomeração, distanciamento físico. E aí, junto com isso, as vacinas com certeza vão ajudar a gente a combater o vírus. Mas essa é uma preocupação que existe sim. Doutor, no ano passado a gente pensava, quando virar o ano 2021, chega 2020, como se 2021 fosse a nossa redenção. Pois bem, o ano virou e nós estamos começando ele do jeito que estamos vendo aí.
E por isso muitos agora podem pensar assim, quer saber, eu acho que isso aí não vai acabar nunca. O que vocês, cientistas, pensam? Então essa é uma questão que é difícil também de achar uma resposta definitiva. Assim, com as vacinas, e a gente, né, tem muitas vacinas disponíveis, muitas vacinas que ainda estão em estudo para serem aprovadas, né? Então a gente vai ter um arsenal muito bom para combater o vírus. Então é bem provável que, né, no período aí relativamente curto, talvez esse ano, talvez no ano que vem, a gente consiga ter uma vacinação em massa da população para conseguir controlar de forma mais eficaz o vírus, né? Agora a gente fica sem saber se de fato a gente vai conseguir fazer isso, né? Tem muitas variáveis, né, na situação que impedem de dar uma resposta definitiva. Mas com esse advento das vacinas, que a gente conseguiu de forma muito ágil, né, prover a população com diversos tipos de vacina, e conforme for passando o tempo elas forem ficando mais disponíveis, é plenamente possível que a gente consiga controlar a transmissão, sim. Doutor, finalmente uma última pergunta de ouvinte, Felipe, por favor. Uma ouvinte nossa, doutor, ela está perguntando por quanto tempo, se existe algum estudo relacionado a isso, por quanto tempo a pessoa que foi curada do Covid, ela produz anticorpos? Na verdade, a gente não tem muita clareza, né, de qual que é essa relação clara entre testar, fazer o teste, né, e verificar que tem um anticorpo ali presente e essa pessoa estar imune de fato, né? Existem testes mais específicos que conseguem nos dar essa resposta de forma mais clara, mas são testes que não estão disponíveis na rotina e nos serviços, né? Então, assim, a mensagem é que as pessoas não devem utilizar os testes sorológicos como um balizador da sua imunidade. Por quê? A pessoa pode fazer o teste sorológico e vir negativo, e se ela já tiver tido a Covid, né, já tiver tido a confirmação por PCR, ela estar imune por algum período, e pode acontecer o contrário, a pessoa fazer um teste sorológico, vir positivo, e ser um falso positivo. Aí a pessoa acha que ela está imune, mas na verdade ela não está, né? Então, a mensagem é que a gente não deve utilizar o teste sorológico, o teste de anticorpos, como um balizador da imunidade. O que a gente sabe é que a pessoa que teve a confirmação por Covid, com PCR, ela fica por algum período imune, né? Isso, né, a gente imagina que seja algo em torno de 3 meses, 4, 5 meses, né? Agora, depois disso, ela fica com risco considerável de readquirir infecção, sim. De novo, né? Então, exato, minha gente, com vacina, sem vacina, com autoimunidade ou não, o certo é continuar usando máscara e tudo certinho como fazia antes. Exato, essas medidas a gente não vai poder abandonar, não. E talvez, passado toda essa situação, a gente talvez depois, para qualquer gripe, adquira o costume oriental de usar máscara para não passar um simples resfriado para os outros, né? Como no Japão, por exemplo, e em países orientais, né? Exatamente. Às vezes até, né, um hábito que a gente não tem é de quando a gente está resfriado, a gente ficar em casa, né? Não ir trabalhar, não ir para rua, né, para fazer outras atividades. A gente se resguardar, né? Quando estiver doente, se resguardar. Então acho que esse vai ser um legado importante aí que a gente deve levar para frente pós-pandemia. Um novo costume. Doutor, muitíssimo obrigado. Doutor André Bueno é infectologista do Hospital PUC Campinas, professor da disciplina de infectologia lá, e nos deu a honra de ter aqui no programa para a informação. Olha, com a informação, eu digo sempre, a informação hoje é matéria-prima da vida. E eu digo vida agora, vida mesmo, de saúde. A saúde depende da informação. Quanto mais informação vocês tiverem, tanto melhor. E nós estamos fazendo a nossa parte. Por sorte, encontramos profissionais dedicados e gentis, como o doutor André, para que isso aconteça. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Bom dia. Bom dia.